Olha só, você que está se preparando para qualquer concurso público, esse vídeo que vai começar aqui agora vai ser muito importante para você, porque eu vou resolver uma questão importante. Você vai avaliar que dá para entender português de maneira lógica, de maneira definitiva, realmente entendendo o comando de questão. Então vai lá, assiste rapidinho a este vídeo, mas deixa eu te falar que logo aqui abaixo tem um link maravilhoso que vai te direcionar para o meu site e você vai perceber que em apenas 25 horas dá para aprender português de maneira lógica e definitiva. Eu falei apenas 25 horas. Então, assista esse vídeo, mas não deixe de clicar no link que está logo aqui abaixo. Observe o seguinte texto de Pascoal, que discute a distinção entre demonstrar e agradar. Então, ó, a distinção entre demonstrar e agradar. Ninguém ignora que há dois caminhos por onde as opiniões são recebidas na alma, que são o entendimento e a vontade. Essa opinião é recebida na alma, é o entendimento e a vontade. O mais natural é o do entendimento, porque não deveríamos aceitar jamais, a não ser as verdades demonstradas. Mas o mais comum, embora contra a natureza, é o caminho da vontade, porque todos os homens são levados sempre a crer, não pela prova, mas pelo prazer. Esse caminho é baixo, indigno e estranho. Assim todos o desaprovam. Então, viram que ele colocou, vamos só separar aqui. Ele fala que o mais natural é o entendimento, porque não deveríamos aceitar jamais, a não ser as verdades demonstradas. Então, o ideal seria o entendimento para trabalhar apenas com aquilo que foi demonstrado. Mas o que mais acontece, o mais comum, é o caminho da vontade. E observe que ele coloca uma concessão, embora contra a natureza, é o caminho da vontade. Porque todos os homens são levados sempre a crer não pela prova, mas pelo prazer. Então, ele vinculou a prova ao prazer. Esse caminho é baixo, indigno e estranho. Assim, todos o desaprovam. Então, vamos. O segmento abaixo, que se utiliza dos dois caminhos referidos por Pascal, a fim de convencer o leitor, é. Então, a gente vai ter agora de avaliar no texto que ele colocou, em qual ele apresenta os dois caminhos referidos, o caminho do entendimento e o caminho da vontade. Beleza? Letra A. A partir desta semana, as crianças já podem ser vacinadas contra a Covid, pois tanto a Anvisa quanto o Ministério da Saúde autorizaram essa vacinação, fundamentados em pesquisa e na experiência de outros países, o que deixa, em alguns casos, os pais tranquilos quanto à saúde dos filhos. Essa é uma alternativa? A gente precisa avaliar se aí existe um entendimento, algo que foi demonstrado, e se aí existe uma vontade, beleza? Então, quando coloca, a partir dessa semana, as crianças já podem ser vacinadas contra a Covid, pois tanto, isso é o fato, pois tanto a Anvisa quanto o Ministério autorizaram essa vacinação, fundamentados em pesquisa e na experiência de outros países. Penso que essa primeira parte apresenta bem o entendimento, sim ou não? Que é exatamente aquilo que é demonstrado. Depois, o que deixa, em alguns casos, os pais tranquilos com relação à saúde dos filhos. Vocês acham que aqui a gente tem a segunda parte, que é o prazer, que é a vontade? Sim ou não? Aquela ideia de que não vamos nos apaixonar, não é? Mas parece que aqui a gente encontra os dois. Só me diga o seguinte: todo mundo entendeu qual foi a pegada da questão? Diga sim, não, não sei, sei lá. Toque, toque, toque. Tô seguindo então, tá? Qualquer coisa perguntam.
Próxima. Beleza. Letra B. Eu vou até tirar aqui minha imagem só para ficar melhor para vocês o texto, tá? Letra B. Jasminha, eu me volto aí. No livro, as cidades... Oi, Hugo, chegou. Gente, esse Hugo apareceu na primeira e na última aula. Vai vendo. Vai vendo o Hugo aí. Como é que você tá? Tá bem? Então, ó, no livro A Cidade e as Serras, o romancista português Eça de Queiroz procura mostrar a superioridade destas sobre aquela, apoiado na tranquilidade do campo, na solidariedade dos habitantes do interior e em seu conservadorismo pacífico. Então, aqui vocês acham que apareceu o primeiro, que foi o entendimento? Que é por algo que foi demonstrado, sim ou não? Ele fala que o romancista procura mostrar a superioridade destas, a superioridade das serras com relação à cidade. Apoiado na tranquilidade do campo, na solidariedade dos habitantes e no seu conservadorismo pacífico. Me conta, neste caso que ele coloca do livro, ele prova alguma coisa? Tem um entendimento ou tem só a vontade? Lembrando que quando ele fala da vontade, ele está falando que ele é levado a crer não pela prova, mas é levado a crer pelo prazer. Então, aqui eu acredito que não tem nada que prove que realmente a serra seja melhor do que a cidade. Isso é de acordo com a sensação de cada um. Então, pelo que eu vejo, aqui na B só tem o entendimento. Ou só tem a vontade. Isso. Só tem. Eu falo uma coisa e escrevo outra, né? Então, aqui só tem a vontade. Letra C. Todos os verbetes desse dicionário estão dispostos em ordem alfabética e contêm informações gramaticais, etimológicas e enciclopédicas, todas elas magnificamente embasadas em obras de nome consagrado. Aqui eu acho que ele não está apresentando nada que traria o que no texto ele coloca como prazer, não é isso? Ele está simplesmente colocando um conceito. Se ele está apenas colocando um conceito, então é apenas o entendimento. Perfeito? E aí, o que, que você está achando? Está entendendo? Não está entendendo? Acha que o comando é difícil, que essa banca cobra de maneira mais apertada? Sei lá, professor, eu estou achando que eu vou ter de estudar mais um pouquinho. Então, termine de assistir, que no final eu vou dar uma notícia para você. Termine aí. Da grande velocidade do veículo no momento da ocorrência. Aqui existe algum desejo? Aqui existe algum prazer? Ou só tem uma justificativa do que aconteceu? Eu acho que aqui, de novo, também só tem o entendimento, sim ou não? E na letra E. Se você viajar a Portugal, não deixe de visitar o Santuário de Fátima, pois, mesmo para os que não possuem crença religiosa, as demonstrações de fé, sobretudo das pessoas mais humildes, emocionam a todos. Então, aqui tem alguma prova disso aí, ou é só o sentimento das pessoas? É só o sentimento. Então, aqui é apenas a vontade. Beleza? Então, aqui é apenas a vontade, seria apenas o prazer. A única alternativa em que ele coloca o que está no comando, porque no comando ele quer saber aquele que apresentou os dois caminhos. Então, a única que realmente apresentou os dois caminhos foi letra A. Tudo bem? Essa aqui menos mal, né? Agora a questão número 1 foi maldosa mesmo. Gente, deixa eu só voltar bem aqui na... Deixa eu voltar bem aqui na... Olha só, vou ler de novo. Gente, olha a maldade. Quer ver? Melina,
O argumentador se refere a uma obra célebre. Vamos colocar aqui O Senhor dos Anéis como obra célebre, cuja alusão esteja a serviço da tese defendida. Qual tese ele defende? Quando ele fala que, gente do céu, essa questão foi muito, muito, muito maldosa. Quando ele coloca que é frequente que as séries televisivas façam disparar a venda dos livros, vocês concordam que aqui eu vou ler o texto todo, aqui não daria para ficar só com o trecho. Olha só. Agora foi que caiu a minha ficha com relação a isso aqui. Veja. Ele diz o seguinte: frequentemente ouve-se dizer que a causa principal da distância dos jovens em relação à leitura é a televisão. Não vamos insistir aqui sobre os problemas que esse aparelho apresenta para a leitura e o estudo, mas desejo acrescentar duas reflexões. Primeiro, ele fala de Rousseau. Em segundo, ele diz, então, primeira de Rousseau, ok? Em segundo lugar, que apesar do que sempre se diz sobre a pouca leitura, nunca se leu tanto quanto agora. E às vezes a televisão, ainda que pareça mentira, é usada racionalmente, pode ajudar. Assim, é frequente que as séries televisivas de mais audiência façam disparar as vendas. Vocês estão vendo que aqui ele colocou o seguinte: apesar do que se diz, nunca se leu tanto. Vocês concordam que quando ele fala que nunca se leu tanto, isso é uma tese adversa ao que foi dito anteriormente e adversa com relação à distância dos jovens com relação à leitura e à televisão? Quando ele fala que nunca se leu tanto, isso aqui foi para trazer uma ideia contrária à tese que se defende. Qual é a tese que se defende? Que a televisão está fazendo com que os jovens leiam menos. E aí o item colocou que é a serviço da tese defendida. Ele não está a tese que ele defende no texto não é a tese que ele apresenta. Quando ele coloca isso aqui, ele coloca para trazer uma oposição ao que se diz. Então acaba que não é a tese defendida. Ele coloca que está a serviço da tese adversa. Vocês entenderam o meu pensamento ou foi muito doido? O problema dessa questão é a tese defendida, não é a tese defendida. Ele coloca isso aqui, na verdade, a serviço, ele coloca isso aqui para poder justificar o olhar contrário que ele tem com relação à tese que defendem. Olha só, qual é a tese que defendem? Essa é a tese que defendem, que ouve-se dizer que a causa principal da distância dos jovens em relação à leitura é a televisão. Pronto. Aí depois ele fala, mas tá vendo que o que ele coloca é uma oposição com relação à tese defendida. Quando ele fala de Rousseau e quando ele fala da questão das séries televisivas, isso aqui é para estabelecer um olhar adverso com relação à tese que defendem. Então, esse é o ponto dessa questão. Tudo bem, tem uma obra célebre, ok, que está a serviço de alguma coisa, mas a tese que se defende, na tese que ele apresenta isso aqui como uma oposição à tese que defendiam. Gente, vocês entenderam a minha loucura? Diga sim ou não. Ó, não estou gostando nada dessa aula pelo YouTube, viu? Estou gostando nadinha. Toque, toque, toque. Entenderam, né? Gente, mas que maldade. Não é a tese defendida, é a tese adversa. Que coisa.
Ou seja, a gente não pode deixar passar nada, né? Eu entendi como sendo a tese que o autor defende. Mas aí ele está defendendo uma adversidade, uma oposição com relação ao que se diz, entendeu, Melina? Ó, alguém defende alguma coisa e o que ele defende é uma oposição ao que foi dito. Então, ele coloca, na verdade, para poder apresentar, para poder confirmar a tese dele, mas é a tese adversa ao que foi dito. Se ele está falando que vende mais, tá vendo que ele está falando que o Senhor dos Anéis vende mais? Então, ele está colocando isso aqui como uma ideia contrária ao argumento de que os jovens estão lendo menos. Tá ferro. Vai vendo, meu povo, vai vendo. E aí, conseguiu entender ou não? Gostaria que você deixasse o comentário logo aqui abaixo. Antes de ir embora, queria que você clicasse no link que está aqui disponível, que você vai perceber que há um site completo de língua portuguesa super atualizado. E eu, professora Aline Rize, que preparo candidatos para concursos públicos aqui em Brasília há mais de 17 anos, eu consigo te treinar, te deixar prontíssimo para qualquer prova de concurso público, independente de banca examinadora, em apenas 25 horas. Está duvidando? É só clicar aqui e conferir.